Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tô aqui para explicar para vocês o que são os eventos numerados do UFC, beleza? E a confusão que esse UFC 196 aí pode causar. Aí as lesões de Cain Velasquez e depois de Fabrício Verdun geram uma confusão enorme. O UFC 196, que iria ser liderado por uma revanche entre os dois, acabou sem nenhum grande atrativo. Dana White bem que tentou salvá-lo ao empurrar Stipe Miocic para a disputa do título, mas o brasileiro não quis saber de enfrentá-lo por causa da, ficou mal lá, as luxações nele. O resultado: o evento que aconteceria em uma das datas mais importantes do ano acabou rebaixado e deixou de ser pay-per-view para ser transmitido na televisão fechada dos Estados Unidos. Mas vamos por parte para tentar entender o que muda. O que significa um evento ser numerado ou não? O UFC tem um padrão de nomear seu evento. A grande maioria dos eventos numerados ganham os números justamente para representar que eles são transmitidos em pay-per-view nos Estados Unidos e no Canadá, os dois grandes mercados do UFC. Isso significa que o evento, consequentemente, é mais forte, mais relevante, por motivos até óbvios. O UFC precisa de grandes nomes para atrair mais públicos e vender mais pacotes de transmissão ao redor do país. A grana arrecadada com a venda dos pacotes desses eventos é importantíssima para o UFC, tanto por ser parte fundamental das receitas da organização, como por ser uma grande forma de medir o sucesso da empresa e, consequentemente, atrair patrocinadores e investidores. Tanto que Dana White não esconde que ambos lutadores que conseguem se promover bem, como Chael Sonnen e como é McGregor agora. Geralmente são 12 eventos numerados no UFC por ano, um por mês. As únicas exceções históricas em termos de transmissão deles são quando os eventos acontecem longe dos Estados Unidos e em outros fusos horários. Até por isso, eles são cada vez mais escassos. E, quando acontece, respeitam o horário norte-americano. Você nunca se perguntou porque os eventos aqui no Brasil começam tão tarde? Isso aí, galera. O negócio é Estados Unidos lá, ó. Tudo roda lá. Aí, ó. Tirar o UFC 196 do pay-per-view é um reconhecimento claro de Dana White e companhia, de que o evento que sobrou não era capaz de fazer sucesso. E para não ter péssimos resultados, era melhor dar um passo para trás e tomar a decisão de colocá-lo na televisão fechada. Isso, claro, vai acabar influenciando o faturamento, principalmente por ser uma data tão tradicional, na qual os fãs já esperam por grandes lutas. No ano passado, Anderson Silva vendeu 800 mil pacotes para seu retorno ao octógono, diante de Nick Diaz. Tá, poxa. Aí vende, hein? No passado. Hoje, após o milionário acordo que transformou a Fox em transmissora oficial do UFC nos Estados Unidos, ainda há mais 4 tipos de eventos, sem ser numerados. Primeiro é o UFC on Fox, transmitido na TV aberta dos Estados Unidos. O segundo é o UFC Fight Night, transmitido na Fox Sport 1, uma TV fechada lá nos Estados Unidos. A terceira é a TUF Finale, que recebe as finais do reality show do Ultimate Fight, geralmente transmitido no UFC Fight Pass, uma espécie de assinatura mensal de um canal do UFC. E a quarta é UFC Fight Pass, simplesmente igual ao anterior, mas sem receber as finais do TUF. No passado, o UFC Fight Night era transmitido pela Spike TV, outro canal fechado nos Estados Unidos.
E ainda existia o UFC On FX, o UFC On Field TV e o UFC Live On Versus. Também canais fechados, mas com menor abrangência no país. Vale lembrar que o alcance da TV paga nos Estados Unidos é bem maior que no Brasil. Assim, esses eventos acabam atingindo um número maior de pessoas que não precisam pagar mais pelo pacote de pay-per-view. O UFC, porém, não ganha a mais pela audiência e, por isso, prefere faturar com as boas lutas em eventos numerados. Disputas de cinturão, por exemplo, nunca acontecem na TV fechada. Isso acontece na TV aberta porque o acordo com a Fox obriga que o UFC reserve ao menos 2 batalhas por títulos para seus cards por ano. Isso aí, galera. É a explicação que temos aí por porquê de eventos numerados e apenas Fight Night, né? Muito obrigado aí pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever, de dar aquele like para dar aquela força no canal. E tamo aí ligado no UFC. E boa sorte lá pros Anjos na luta dele. Falou, fui!